Quem tiver Bíblia aí, abra a palavra do Senhor aí no livro de Mateus, capítulo 26. Você está com a sua Bíblia aí, ó. Já abre a palavra aí. Mateus, capítulo 26. Eu quero falar sobre o sofrimento do ser humano hoje nessa live aqui. A palavra diz assim: e tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos há 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniam no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos, ao verem isto, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E percebendo isto, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Pois quando derrubou este perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu lhe asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Ele perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles fixaram um preço de 30 moedas de prata. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra dessa tarde, meu Pai. Fala conosco através dela, Senhor. Através dessa palavra, Pai, que seja vida para as pessoas. Seja transformação. Seja, Pai, mudança. Fala conosco, Espírito Santo. Fala aquilo que precisamos ouvir. Muda a nossa história e cuida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, passagem bíblica maravilhosa que estamos lendo. Jesus Cristo, após o alvoroço dos milagres, curas, libertações, ele começa a chamar a atenção de um povo que estava incomodado com ele. E esse povo era um povo que dizia que conhecia Deus. Ah, Isabelle, tudo bem, Isa? Tá vendo o pastor, Isa? Belezinha. Pastor ama você, viu, Isa? Amo você, viu? E a palavra diz que os sacerdotes se reuniam para planejar a morte e a crucificação de Cristo. E eles estavam diante de Caifás. O diabo já estava preparando, irmãos, achando que iria parar a promessa de Jesus, achando que ia parar Jesus matando ele. O diabo estava usando os fariseus, estava usando aqueles homens da lei, ali, os doutores da lei, usando eles para planejar a morte de Cristo. O diabo estava trabalhando, achando que se matasse Jesus, iria parar o plano da salvação. Só que o que o diabo não contava e não sabia, que a morte de Cristo teria que acontecer, para que hoje eu e vocês encontrassem um destino, encontrasse um lugar, encontrasse um lugar para a gente descansar nossa mente, a nossa cabeça que não desliga.
E tudo isso veio através de Cristo. A palavra diz que estavam reunidos na casa de um homem chamado Simão, o leproso. E ali eles estavam preparando a última ceia. Jesus estava com seus discípulos e ali havia de ter um homem, um questionador. Um dos seus discípulos era um homem que andou com Jesus muito tempo e seria o estopim para iniciar a prisão, crucificação e morte de Cristo. Antes desse fato, a palavra diz que chegou uma mulher com um frasco de perfume e começa a lançar sobre Jesus. E um desses discípulos questiona por que esse perfume estava sendo jogado nele. E Jesus, com a sua sabedoria, diz que aquele perfume estava sendo a preparação para o seu sepultamento. E quem que estava questionando, meus irmãos? Quem que questionou esse perfume ser derramado sobre Jesus? O mesmo que iria traí-lo. A pessoa que estava interessado em dinheiro. A pessoa que estava interessado em status, em condição melhor. Judas Iscariote. Um dos discípulos escolhidos a dedo por Cristo. A quem, após esse fato, vai até os sacerdotes para entregar Jesus. Ele chega lá e fala: quantos que vocês vão me pagar para que eu possa entregar o mestre? Irmãos, isso mostra algo que acontece todos os dias com todos nós. Ah, irmão, você está querendo comparar eu com Judas? Você está querendo me comparar com Judas Iscariote? Irmãos, todo aquele que deixa Jesus, todo aquele que abandona Jesus, todo aquele que troca Jesus pelo mundo, pelo pecado, está traindo a Jesus. Ah, irmão Paulo, você está falando besteira. Não estou. A palavra do Senhor diz muito claro que Deus, Ele odeia os adúlteros. Que Deus, Ele não tem parte com os adúlteros. O que são os adúlteros? Eu não estou falando de homens que estão saindo contra as mulheres. Eu estou falando de homens que estão trocando o casamento de Cristo pelo pecado. Judas Iscariote era um homem que foi escolhido a dedo. Irmãos, não é. Todos nós somos escolhidos por Jesus. Tá? Não interprete errado. Mas na época das pisaduras do homem, das pisaduras do rei, das pisaduras de Cristo nessa terra, ele andou nas cidades e ele observava as pessoas. Ele não estava procurando nas pessoas quem era santo. Ele não procurava nas pessoas quem era melhor, quem falava melhor. Ele não procurava quem era esse ou aquele. Ele procurou pegar os pecadores. E ali apontava o dedo e, você vai me servir. Você vai andar comigo. Simão Pedro foi chamado numa pescaria. Mateus era cobrador de impostos e foi chamado numa tribuna de cobrança de impostos. Então aqueles discípulos têm todos uma história. Jesus entrava na cidade e a ordem de Deus era preparar pessoas para o ministério. Preparar pessoas para fazer o quê? Evangelizar. Preparar pessoas para assumir o posto de Cristo. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que o homem tomou o lugar de Cristo. Mas eu estou dizendo que o homem, ele assumiu o papel de evangelista, de levar a toda a alma perdida a palavra e o nome de Cristo. E ali Deus escolhe Deus Pai e Deus Filho. Ô irmão Paulo, por quê? Porque Jesus, ele nunca tomava o julgamento sozinho.
Jesus, ele nunca assumia um compromisso com alguém sozinho, porque ele dizia que quem via ele, via o Pai. Quando via ele, via o Pai, ele estava junto com Deus. E ele andava junto com Deus. Então todas as escolhas dele eram certas, firmadas e comprometidas junto com Deus. Então aquele que fala, não, Jesus me escolheu separado de Deus, porque Deus era mau. Não, Deus não é mau. Deus é justo. Justiça não anda com maldade. Deus ele dá oportunidade de escolha para as pessoas. E Jesus, ele separou 12 homens. E esses 12 homens, um deles teve o triste papel de ter que trair Jesus Cristo. Infelizmente, esse papel estava na mão de uma das pessoas que foi escolhido por ele. Não tem como escapar. O destino de Judas era trair Jesus. O destino de Judas era entregar Jesus. Porque para que a profecia se cumprisse da cruz, Jesus tinha que ser entregue. Tinha ou não tinha? Outro dia um irmão pregou na igreja, né? Tem hora que eu vejo uns irmãos pregar, uma falta de sabedoria. O irmão pregou assim, quando Jesus é levado da frente, né, do governador, estava ele, Barrabás, e o povo gritava, solta Barrabás, crucifica Cristo. Aí ele falou assim, se o povo tivesse escolhido que crucificasse Barrabás, não teria acontecido. Uma falta de discernimento e sabedoria. Vocês acham mesmo que Deus não quis que o povo escolhesse Cristo para ser crucificado? Se Jesus não tivesse ido para a cruz, não teria salvação. Então, quando a gente prega uma palavra, você não pode tentar entender que a vontade de Deus não foi feita. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até mesmo na crucificação do filho dele. Meu Deus, irmão Paulo. Até na cruz que Deus coloca o próprio filho dele sangrando. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não tem discussão. Pode chorar, meu irmão, pode chorar. Deus, ele representou o maior amor por mim e por vocês, entregando aquele homem numa cruz. Infelizmente, a escolha veio através de um dos seus discípulos. Aquele que aprendeu a amar. Aquele que aprendeu a curar. Aquele que aprendeu a libertar. Aquele que andava com Cristo, enxergava Cristo, vivia com Cristo, comia com Cristo, bebia com Cristo. Aquele que está 24 horas com Cristo. É o que ia dar de bandeja para os guardas. Eu faço uma pergunta para vocês. Jesus sabia. Não sabia? Cristo, ele sabe de tudo. Tá bom, pecadores? Você que acabou de pecar aí, Jesus sabe que você pecou. Você que acabou de mentir, você que acabou de fornicar, você que acabou de brigar, você que falou mal do teu pai, da tua mãe, você que xingou teu pai e tua mãe, você que cheirou cocaína, que usou maconha, que usou droga, você que acabou de ver pornografia. Jesus sabe do que você está fazendo. E Jesus, ele vê a constância, reclinação da tua carne para o pecado. E mesmo assim, ele não deixa de ser quem ele é. E muito menos de te amar como ele amou Judas Iscariote. A palavra diz que Jesus dá na boca de Judas a ceia. Coloca bem na boquinha dele assim, ó. Pum! Jesus estava na mesa com ele, comendo. Levanta para traí-lo. E ali tem uma passagem bíblica que é muito interessante. Jesus sabendo que ia morrer. Jesus sabendo que ia padecer cruz, através da cruz, que era a pior morte que existia na época. Ele ainda canta um hino antes de ir para o Getsemane. Essa passagem é fantástica. Eu não lembro qual livro que está, se é do Lucas, se é do João,
Mas fala assim, que depois de ter cantado um hino, meus irmãos, quem que canta um hino sabendo que vai ser crucificado? Hã? Quem que canta um hino? Jesus estava cantando um hino e estava sendo levado para a cruz. Para pensar, meus irmãos. Esse Jesus é fera demais ou não é? Hã? Meu Deus, eu penso nesse Jesus, eu fico bobo. Ô meu Jesus, dá essa autonomia para nós também, de cantar passando luta. A palavra diz que após eles estarem orando, no Getsemane, após Jesus falar para o papaizinho dele lá no céu. Quem que é o papaizinho? O papai de Jesus? Deus. Meu pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas se não puder, que seja feita a tua vontade. E após se levantarem, chega aquele homem que estava sentado na mesa comendo com ele. Chega, olha nos olhos dele e com um beijo no seu rosto entrega a ele. Jesus podia muito bem virar o rosto. Sai de perto de mim. Se afasta de mim, traidor. Não. Jesus dá o rosto. Pode dar um beijinho aqui. Dá um beijinho porque você é meu filho, eu te amo. E sabe qual que é o problema maior do ser humano? Não é trair. É agora que eu queria. É isso que o Espírito Santo quer falar com vocês hoje. Presta atenção. O Espírito Santo quer falar isso com vocês, ó. O pior de tudo não é você trair Jesus. O irmão Paulo, mas eu não entendi então. O pior é você não se arrepender. O pior é você não pedir perdão para ele. O pior é você não voltar diante dele para pedir misericórdia. Esse é o pior erro do ser humano. Por que você fala isso, irmão Paulo? Porque a tendência do homem na carne é pecar. A tendência de todos nós é errar. Porque, irmãos, olha, eu sou de carne. Tá vendo aqui, ó? É carne, irmãos. Não muda nada, meus irmãos. Eu sou como vocês. Eu sou como vocês, de carne e osso. Eu sou como vocês, irmãos. Um ser humano que necessita todos os dias olhar para o céu e falar: Senhor, misericórdia, meu Deus. De novo. Mas qual que foi o erro de Judas? Quando Judas ele se arrepende, presta atenção. Quando Judas ele se arrepende, o que ele faz? Ele não volta para Jesus. Ele não vai lá onde Jesus está preso, ou Jesus está sendo torturado e ajoelha no pé dele e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, o Senhor está aqui por causa de mim. Me perdoa, Senhor. Essa chicotada é por causa de mim. Me perdoa, Senhor. Não, ele não faz isso. Ele se pendura numa árvore e se enforca. Por quê? Por quê, meus irmãos? Porque quando ele vai devolver aquelas moedas, Satanás usa aqueles homens. Ele fala: eu me arrependi de ter feito aquilo com ele. E joga as moedas. Os homens que estavam lá falam assim para ele: ó, não foi nós. Não foi a gente que errou. Foi você que errou. Foi você que pecou. Foi você que caiu. Foi você que fez a cagada. É o que todo mundo fala para nós quando a gente erra. Ou você caiu na pornografia de novo. Ou você voltou para as drogas de novo. Você bebeu de novo. Ou você fez isso de novo. As pessoas gostam de mostrar o nosso pecado. As pessoas gostam de mostrar os nossos erros. Por quê? Por que que isso acontece, irmãos? Por que que isso acontece sobre nós? Hã? Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque o diabo quer usar as pessoas para parar a nossa vida. O diabo quer usar as pessoas para parar a nossa vida. O diabo quer, a todo custo,
usar o meu pecado e o teu pecado contra nós mesmos. Isso gerando um arrependimento de morte, não um arrependimento de vida. Porque quando a gente se arrepende para a vida, você volta a viver. Mas o arrependimento de morte faz que você não veja saída no seu problema. Judas escutou a voz do diabo. Judas ouviu aquele que não merecia, aquele que não tinha misericórdia e poder para salvar. Judas ouviu aquele homem, ou aqueles homens, que entregaram para ele o manjar. Judas teve a escolha? Teve, meus irmãos. É aonde eu queria chegar com vocês. Todos vocês têm a oportunidade de escolher. Todos vocês podem escolher o que vocês querem viver. Onde vocês querem viver. Como vocês querem viver. Jesus está dando escolhas. Jesus, ele vive dando escolhas. Jesus, ele vive trazendo para o nosso coração algo que nunca vocês vão encontrar no ser humano. Isso aqui, ó. Deixa eu puxar a câmera para vocês verem, ó. Isso aqui, ó. Isso é algo que vocês não vão ter no ser humano quando vocês pecarem. Isso é algo que vocês não vão ter quando vocês traírem ele. Isso vocês só têm através daquele que está aqui nessa live hoje. E muitas pessoas não entendem que o sacrifício na cruz foi muito mais do que um homem sendo judiado. Antigamente, meus irmãos, a passagem bíblica, no Velho Testamento, os animais sofriam para pagar dívidas dos homens, das mulheres, eram sacrificados. E esses animais, eles eram o quê? Puros. Não podia ter perninha quebrada, não podia ter mancha, não podia ter olhinho. Tinha que ser um animal limpo, bonito e com muita saúde. Aí aquele animalzinho era sacrificado pelos sacerdotes para perdão de pecados. Quando Cristo veio, ele veio para trazer o perdão para a humanidade toda. Ele veio para trazer para todos nós. Todos. Sem exceção. Católicos, judeus, espíritas, todas as religiões, todas as cores de pele, altos, baixos, magros, gordos, pequenos. Todos os seres humanos foram alcançados através de um sacrifício, aonde o Cordeiro foi Cristo. E tal sacrifício trouxe para todos nós o poder da escolha. E o poder da escolha só é dirigido a todos nós através do arrependimento. E o arrependimento só vem quando você reconhece e você vai até o lugar certo para pedir perdão. Não adianta você pedir perdão no lugar errado. Quem necessita perdoar você é Deus. Ah, mas então eu não posso pedir perdão para o meu irmão que eu fiz para ele? Não, sim. Isso é outro ponto. Mas o primeiro que é ferido, o primeiro que é machucado, o primeiro que é geralmente destruído com o nosso erro é o próprio Deus. E junto com Jesus Cristo está a figura que assegura a nossa vida na estabilidade, que se chama Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Ele é o primeiro que chora por você quando você erra. Então, meus irmãos, você tem a escolha hoje. Ou você muda de vida e aceita a escolha da vida boa, da vida ampla
Ou você vai continuar nessa mesma vida que você está, triste e oprimida. Jesus já fez por todos nós muito mais do que precisava. O conselho meu: não olhe para Judas, olhe para Jesus. Não olhe para onde foi a morte, e sim para onde está a vida. Não olhe para o erro, olhe para onde está o que conserta o erro. Porque através de Cristo, vocês vão voltar a viver tudo aquilo que vocês nunca viveram na vida de vocês. Irmãos, eu estou vendo tanto milagre. Meu Deus, hoje aconteceu um fato, sabe, extraordinário. Jesus mostra, numa simples oração, Jesus mostra o poder dele, o poder de mudar um cenário todo. Isso me consome e me alegra. É um combustível para eu estar aqui. É um combustível para eu estar aqui com vocês. Jesus tira uma pessoa de dentro da viatura. Uma pessoa que está dentro da viatura, algemado, através de uma oração. Jesus arranca a pessoa de dentro da viatura e abre a porta de uma clínica para essa pessoa. Quem que faz isso? Quem que convence um policial a desistir de prender uma pessoa? Quem que faz um negócio desse, irmãos? Só Jesus. Não tem como um homem em plena sã consciência ser convencido por outro homem. Jesus, ele arranca a algema, arranca a pessoa de dentro da viatura e leva a pessoa e abre a porta da pessoa para uma clínica sem custo nenhum. Se isso não é Jesus, é quem? Meus irmãos, eu tô cansado de ver milagre. Sabe, parece que quanto mais eu vejo, mais Deus empurra em mim as coisas. Sabe, eu tô ficando... Meu Deus, quanta coisa Deus está fazendo. E eu penso assim, mas será que é só eu que estou vendo? Será que é só eu que estou vivendo? Na minha igreja parece que as pessoas não veem isso. Meu Deus, eu fico abismado. Abismado. Sinceramente, sabe o que Jesus fez? Eu estou te dando mais uma vez a escolha. Eu te tiro de dentro da viatura. Eu tiro a algema da tua mão. Eu abro uma porta para você. A escolha é tua. Você vai para a clínica? Ou da próxima vez você vai para a cadeia? Essa é a escolha. Muitas das vezes, as escolhas estão vindo muito claras para todos nós. E eu pergunto para vocês: o que muda da minha vida para as suas? A irmã está perguntando se eu jejuo. Sim, jejuo. Oro todos os dias. Leio a palavra. Busco constantemente viver com Cristo. Isso não muda o meu estado pecador. Eu sou pecador, preciso melhorar algumas coisas. Eu preciso mudar em algumas coisas. Mas o meu Jesus está me dando graça. Jesus está dando graça a todos nós. Eu espero que todos vocês tenham entendido essa palavra. Você que ouviu essa mensagem, você que recebeu essa mensagem, a escolha da vida está nas suas mãos. E eu aconselho que você pegue ela com todas as suas mãos, com todas as suas forças. Escolha viver ao lado de Cristo. Deus abençoe. Compartilha essa mensagem. Compartilha depois essa palavra com quem precisa. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?